São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa, muito boa noite, alô galera de São Gonçalo e região, e você que nos ouve pelos aplicativos, assim como também você que nos ouve pelo sãogonçalofm.com. Hoje é sexta-feira, dia 7, que beleza, hein? Se não é sexta-feira 13, é sexta-feira dia 7, 7 é um número que é muito bom, todo mundo gosta de 7. Então, vamos começar mais um São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu dou o meu olá, meu boa noite a ele que já pôs a música de sexta-feira. Boa noite, Salvador Rangel, o operador, amarrador de faixa, faz tudo, aquele que é bom pra Dedéu, o tricolor que é bom pra Dedéu também. E também, claro, a ele, o comentarista da verdade, que estava discutindo uns assuntos polêmicos aqui, mas enfim, não é questão, vou deixar você só na curiosidade. Muito bem, muito boa noite, Lucas Haddad. Opa, o comentarista da verdade. Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, São Gonçalo e região. Salvador Rangel, bom pra Dedéu. Boa noite. Posso dar boa noite aqui? Não foi apresentado ainda ou não? Vai, já é da casa. Boa noite, Rômulo Diego Moreira, com quem estava discutindo comigo aqui temas que não eram esportivos, era política e religião. Temas da vida. Isso. E é como eu digo, futebol, política e religião é só o que se discute. Mas sobre futebol, David, vamos aqui, que eu digo pra você que Ricardo Gomes fecha treino, confirma mudanças no time e esconde escalação. E não é só isso. Botafogo segue sem receber por Pimpão. Sabe o que o presidente disse? O que ele disse? Se não pagarem, vamos pedir a volta. Mais uma vez, esses árabes dão calote. Eu lembro que há pouco tempo, no ano passado, o Flamengo tomou um calote pelo brocador. E agora o Pimpão no Botafogo. Que coisa, hein? E vamos falar também do Botafogo, é claro, assim como dos outros clubes cariocas que jogam na rodada, tanto da Série A quanto da Série B. E tivemos muitos treinos fechados, não só do Botafogo. Pode falar. Que é o nome do clube, pra botar logo no Serasa lá? O Serasa é o quê? Das Arábias? Isso, ou do futebol. Que é logo o nome do clube, pra sujar o nome? Diga. Emirates Club, do Emirados Árabes Unidos. Emirates Club, olha lá, é uma coisa... É uma corja esses árabes, hein? Vamos falar a verdade, que o único sheik... Peraí, respeita... Alguns árabes não, respeita alguns. Não, eu tô falando que os que são caloteiros, Lucas. Tá. Você não me entendeu muito bem. Os caloteiros são uma corja. Assim como os que, enfim, fizeram aquele negócio lá com o Hernani Brocador. Então, muito boa noite, Rômulo Diego Moreira, o RDM, ou Rômulo Moreira, pra você não me confundir, como de vez em quando você me confunde. Muito boa noite, obrigado mais uma vez pela presença e pode dar o seu destaque inicial. Boa noite, David, boa noite, Lucas, boa noite, ouvintes. Bom, meu destaque inicial é, pela primeira vez nesse campeonato, nós teremos uma decisão. Tem aquele papo de que Campeonato Brasileiro, todas as rodadas valem 3 pontos. Bom, na minha opinião, isso é mentira. Por quê? Porque o contexto tem que ser... Não vale ter 3 pontos? Tem rodada que vale menos ou mais? Não. O contexto Explica isso tem que ser direito. analisado. Tem jogo que vale 6, eu entendi. Exato. O contexto tem que ser analisado. Entendi. Por quê? Vasco e o Joinville vão jogar no Maracanã. O jogo de 6 pontos é absolutamente inadmissível. O Vasco ter outro resultado a não ser a vitória. Além disso, o Flamengo, por ter tropeçado em casa no último jogo, também tem obrigação, um jogo que poderia ser só um bônus, passou a ser obrigação de vencer a Ponte lá. E o Fluminense também, brigando lá em cima, tem que vencer o Avaí fora de casa. Vamos debater a rodada aí. Todos têm que vencer, é obrigação vencer, ainda mais depois do que falávamos ontem, né? A obrigação de cobrar mais dos clubes cariocas e sair desse bairrismo aqui de Desse que só... marasmo, esse ranço. Exatamente, de que comparando só com si. olhar pro pior, né? Não, eu tô menos pior, não existe. Tem que olhar pra cima, tem que se comparar com os bons. Então, às 7h07 do dia 7, sexta-feira, vamos pro primeiro intervalo. E eu já adianto, Lucas Haddad, Rômulo Diego
Moreira e Salvador Rangel. E claro, você que nos ouve, muito obrigado pela companhia, que tem declaração polêmica de quem? Eurico Miranda. Olha só que novidade, hein? Ah, baita novidade. Assim como também iremos discutir uma declaração na coletiva hoje do Cristóvão Borges, técnico do Flamengo. Eu acho que você vai sentar a marreta nele, hein, Lucas? Vamos ver. Mais uma vez. Normalmente eu defendo o técnico, mas o Cristóvão Borges, que é meio malucão, gosta de inventar. Vamos lá, David, segue o programa. Então, muito bem, eu convido a você a curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/antenados na jogada, facebook.com/antenados na jogada, e lá você acompanha tudo que a gente posta, todas as curiosidades, novidades, enfim, do passado e do presente, assim como também acompanha os programas na íntegra, que são postados no YouTube, no nosso canal Antenados na Jogada, é claro, né? Antenados na Jogada também no YouTube, e você pode aproveitar e se inscrever também no canal. Então, às 7 horas e 8 minutos, vamos para o primeiro intervalo. O Salvador Rangel já está preparado para colocar a primeira música, e é isso aí, Antenados na Jogada, um programa, na verdade, São Gonçalo Sport Show, um programa da equipe Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Show de bola, vamos, já voltamos, já. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show, com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831-9076. 99831-9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 7h11, não tivemos WhatsApp na vinheta, então temos o WhatsApp com o Lucas Haddad ao vivo para você. Então vamos lá, gente, mande sua mensagem para 99987-4802, 99987-4802. Muito bem, e ouvimos também Rihanna com I Found Love. I Found Love da Rihanna já tá antiga em Salvador, já podemos atualizar isso aí, mas é sempre uma música boa, ainda mais para você que quer dançar nesse sábado, nessa sexta à noite. Então às 7h12 abrimos o programa falando da Série B. Da Série B com o Botafogo de Futebol e Regatas. E eu vou atualizar os jogos aqui, Salvador, antes da vinhetinha aqui. Vou atualizar que hoje tem jogo já da Série B, começa agora. Aliás, os jogos começaram na terça-feira. Isso, agora eu vou falar os de sexta. Hoje, 7h30, 19h30, Criciúma e Oeste. Às 20h30, 8h30, Luverdense e Paysandu. Às 9h, Bahia e Boa Esporte. Muito bem, amanhã completando a rodada, temos Macaé e Atlético Goianiense, Santa Cruz e Botafogo às 4h30, Ceará e Vitória, CRB e Náutico, e Mojimirim e ABC às 9 da noite. A rodada que se fecha às 9 da noite de amanhã do sábado. A 17ª rodada que começou, como eu disse, na terça, com o América Mineiro ganhando do Paraná por 2-0. E o Sampaio Correia do Lucas Haddad, que ganhou do Bragantino por 2-0 também. Que felicidade. Deixou chegar... Aliás, quem deixou chegar foi o Botafogo, hein, Lucas? Porque o América Mineiro agora é líder. O Botafogo tem um jogo a menos, joga ainda na rodada, mas o América Mineiro, por enquanto, assumiu a liderança, tem 31 pontos, passou o Botafogo, que ainda tem 30 e joga na rodada. Então, Salvador, sem mais delongas, falemos do Botafogo de Futebol e Regatas. 1907. E aí, Lucas Haddad, mais um treino fechado de Ricardo Gomes? Mais um treino fechado no Rio de Janeiro? Ricardo Gomes só declarou, fiz mudanças. Abre aspas, não vou revelar. Não, fecha aspas agora, não vou revelar. Fecha. Hoje eu já melhorei, não tô tão lerdo quanto ontem, viu? Ontem foi o sol, né? Hoje você pegou sol, Lucas? Não, peguei não. Então, foi isso. Mas isso aí, ó, David, o jogo das 4h30, neste sábado, lá no Arruda, 4h30, lá no Nordeste, tá um solzão, viu? E aí o que acontece? O Ricardo Gomes fez o treino fechado, não vai revelar as mudanças que fez, entendeu? E ele tá dizendo que tá vindo com aquele papo que é muito perigoso para técnico no Brasil. Olha, o time se remodelou no meio do campeonato, é um time novo, isso requer tempo para se acertar. Olha lá que no futebol brasileiro
Não se dá muito tempo não, viu, Ricardo Gomes? É média de 15 jogos, não vai fazer besteira, garoto. Você fez mudanças aí, não vai se precipitar. E a gente falava isso, aliás, Rômulo, perdão, te antecipei aqui, a gente discutia isso, exatamente esse fato do Botafogo estar se remodelando com o campeonato quase na metade, né, Lucas? É um risco isso. E ô David, aí você vai me perguntar, mas que mudanças são essas? Como já foi dito, não foi revelado, mas eu vou arriscar aqui, segundo consta, as mudanças seriam a volta do Luiz Ricardo, né, no lugar do Diego, isso na lateral. Gosto, porque ele é lateral. Eu prefiro ele como lateral do que fazendo aquele terceiro homem ali de meio campo, aberto. Eu prefiro também. Pois é. Ele fez uma boa jogada no gol que o Botafogo empatou com o Bahia. O gol do Luiz Henrique foi o Luiz Ricardo que fez o gol. Esse Diego vai dar jogador, ele é muito bom. Mas ainda é novinho, ele é reserva. Pois é, e é um jogo no Arruda. E o Gilberto, hein? O Gilberto não volta, não? Na lateral direita, ele tá machucado? O que houve com o Gilberto? Vocês têm informação aí? Não, o Gilberto até agora... Porque ele foi pro Pan-Americano, jogou até de titular, né? No Pan-Americano na seleção brasileira do PAN. E agora, no Botafogo, ele não retomou posição, né? Eu queria entender por que o Gilberto não voltou. Lucas Haddad vai procurar onde está o Gilberto. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Rômulo, siga o programa, Rômulo. Agora, o Botafogo, esse papo que a gente está comentando, que é muito complicado, o técnico falar de tempo, ponderar várias coisas, realmente é complicado. O Botafogo, o próprio Ricardo Gomes, o Antônio Lopes, quando apresentou o Ricardo Gomes, falou que não, o projeto do Botafogo é ano que vem, estamos contratando esse técnico só para subir... Ele disse isso, né? E que o projeto para o Botafogo é ano que vem. Só que é aquilo, né? Um time perde 3 jogos, empata 2, eles demitem o técnico. É complicado, né? Até quando que duraria o Ricardo Gomes? Você perguntou do Gilberto. Deixei vocês de calças curtas aí. Não, o Gilberto já foi pra Fiorentina, já vai dar um mês. O Gilberto foi pra Fiorentina. Que coisa, hein? Sim. Realmente... Não é uma boa, né, Lucas? Infelizmente, a gente tinha esquecido esse detalhe e não é nem um pouco bom, até porque, enfim, era titular absoluto da posição, né? Pois é. Agora, se o Botafogo aceitou a proposta pelo Gilberto, foi dia 15 de julho. Então a gente pede desculpa pela gafe, pelo esquecimento, mas enfim. Não, errar é humano, programa... saudades. Verdade. E programa ao vivo é isso mesmo, né, Lucas? É ao vivo. Então estamos nos corrigindo. Agora, se eu fosse o Ricardo, eu colocaria o Daniel Carvalho, né? Daniel Carvalho que foi reserva na última partida. Aliás, Rômulo, Daniel Carvalho e o Lulinha foram contratados, até aquele Camacho, Guilherme Camacho, que foi revelado no Flamengo, eles estão tendo muito pouca oportunidade até agora, né? No caso do Daniel Carvalho, ele é um bom jogador, referência técnica, já foi até da seleção. Mas ele tem problemas físicos, né? Ele não consegue suportar os 90 todo momento. minutos. E aí é um problema. Mas eu colocaria ele de cara. Engraçado isso, né, Lucas? Você vê que o Daniel Carvalho, o próprio Lulinho, o Guilherme Camacho, como eu citei, eles estão fora e quem está jogando são jogadores muito jovens, né? Você vê Gerson, você vê o próprio... como é que se fala? O GG. Você vê jogadores muito jovens jogando, né? No time titular. E quem vai substituir outro jovem, que é o Sassá, também é outro jovem que acabou de chegar, que é o Neilton. É a provável substituição. Que já entrou no último jogo. E aí, outros testes feitos dão conta que, no caso, foram testados além do seu Neilton, né? O Serginho no lugar do Gerson e o Navarro no lugar do Luiz Henrique. E aí, sabe o que aconteceu, David? O Gomes, ele deu aquela elogiada no Navarro, falou que gostou e tal, mas desconfiar no Luiz Henrique. Ou seja, sabe o que isso revela pra mim? O que revela? Que esse Navarro aí não toma lugar do garoto, não. Aquilo que você já previa, né? Eu não cara sei, que eu tô achando o contrário. é completamente no primeiro momento vai tomar eu acho que... Olha, meu amigo, eu acho difícil o Navarro aí tomar o lugar do Luiz Henrique. A Série B é competitiva. Eu acho que eu vou com o Rômulo. A primeiro momento, né, ele vai Rômulo? tomar. Primeiro momento ele toma, mas aí vai ver que não vai se garantir, né? Não vai se garantir. Garoto, igual eu fiz lá no caso Armeiro contra Jorge, eu fui de Jorge. Porque por mais que ele tenha uma técnica limitada, ele vem de um campeonato competitivo, Uruguai, Argentina, não são campeonatos mais competitivos, como a Série B, né? Campos que não tem uma qualidade muito boa, então acho que se enquadra dentro desse padrão que o Botafogo... Mas em times muito modestos. Olha, sabe o que eu tô imaginando dos dois aqui? Eu acho que o Luiz Henrique começa jogando, vai ser sempre titular, e o Navarro vai ser aquele cara que entra quando o Botafogo começar a ficar no desespero, de ter que apelar para chuveiro, de ter que apelar para cruzamento de qualquer lugar, já que o Navarro é aquele famoso trombador,
Aquele cara que sabe fazer pivôzão, não sei se sabe. Botafogo teve Tomara que saiba. há pouco tempo teve o Tanque Ferreira, né? Isso. E só lembrando E que aí o Gomes destacou isso, o Rômulo, perdão. Ó, o Navarro tem uma boa dinâmica e um bom jogo aéreo. Aí ele falou que vai ver se toma a melhor decisão, porque o Luiz Henrique está pronto com 17 anos. Ou seja, isso é o Ricardo Gomes dizendo. realmente. Mas eu não sei, eu acho que ele vai manter o próprio... a contratação, né? O Mas você Navarro quer saber? não faria sentido contratar. Quer saber, Rômulo? Eu acho, assim como o Mauro César opinou no nosso programa na sexta-feira passada, faz uma semana que ele participou, o Luiz Henrique, claro, não dá pra Ele ainda é botar... muito garoto, né? Muito garoto, não dá pra botar a responsabilidade em cima dele, mas o Botafogo se firmando na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, da Série B, numa posição assim mais consolidada, que não é o caso agora, o Botafogo pode sair do G4 nessa rodada. Mas caso o Botafogo se firme um pouco mais, o Luiz Henrique até deve ser titular, porque é um campeonato mais fácil pro Botafogo, né, ô Lucas? Pra quê? Pra e a preparar pro ano que qualidade vem. do Pro ano que vem. sobressai também. E a qualidade dele se sobressai. Talvez o Navarro entrando seja mais do mesmo. Entendeu? Acho que atacante como o Navarro aqui, né, com essa característica que o Ricardo Gomes disse, no Brasil existem 200 trombadores assim, esses caras assim, caneleiros, que são trombadores, que são bons só de Olha, bola aérea. agora eu vou ser até um pouco polêmico. Eu acho que o Bill não estava tão mal no Botafogo, mas a torcida implicava tanto com ele que ele teve que sair do time. Aí a pergunta Tava que eu metendo os faço é, golzinhos dele, bem ou fiquem de mal. olho, esse Navarro vai ser melhor que o Bill? Eu vou apostar, pra mim não vai. Ele não vai fazer mais que o Bill. O que você acha, Rômulo? Não, o problema do Bill é aquilo, né? Ele começou com uma meta muito ousada. Não, vou meter 20 e tantos gols na temporada. E aí aquilo, né? Assim, mas eu acho que ele foi bem. Ele foi bem, mas a torcida tinha uma implicância com ele. Agora, o das Botafogo limitações é usou que ele era também, muito, né? Ele era muito também de fazer uns lances assim horrorosos, né? Ele dava umas cabeçadas pro lado, ele não pra tinha muita trás. técnica. Ele não tinha, não. Ele não tem muita técnica. Vamos acompanhar porque acompanhar esses caras aí que chegaram, esses centroavantes aí, esse pessoal que chegou desses times lá do B, da Argentina, do Equador, porque a gente está acostumado a dar muito glamour a esses sul-americanos. Mas não é qualquer sul-americano que vai chegar aqui e vai jogar bola. Também não é assim. Exato. Agora, um cara que tá bom pra esquentar o banco é o GG. O GG não vem jogando nada. Quem viu as duas últimas partidas, toda a bola quando chega nos pés dele, ele perdia, ele não conseguia dar continuidade à jogada. E isso foi um dos motivos que o Botafogo não conseguiu dominar o Luverdense. Mas a base do meio de campo do Botafogo, sem dúvida, é o William Arão e o Diego Jardel, né? Sem dúvida são os dois mais consistentes ali, não? O GG é mais avançado, né, no caso, um pouco. Não, mas o próprio Diego Jardel também é um meia que chega, não? O William Arão que é mais volante. Eu acho que ele deve botar tirar o GG e botar o Daniel Carvalho no time. O Ilharão, exato. Olha, pra gente estar pedindo Daniel Carvalho de volta. Não, detalhe, ele já tinha encerrado a carreira e ele só voltou porque o filho dele é pequeno e falou, pô pai, eu não te vi jogar. Aí ele resolveu voltar pro futebol. É complicado, pegou um jogador... Aí foi logo pro Botafogo, que é um grande. Meu pai disse, então se você, eu vou ter um filho, eu quero ver você jogar futebol, pai. Eu vou pedir agora um clube grande pra me aceitar. Que isso, gente. Mas Botafogo, ele tem que começar, não é porque ele tem um limite, um teto salarial, que ele tem que pegar qualquer coisa não, gente. Dá pra montar um time bom. Seja maldoso, Lucas. O Daniel Carvalho já fez alguma coisa pelo Botafogo nessa volta. Não é assim também. O Neilton, que foi uma boa contratação. Não, o Neilton foi ótimo. Então, exato. Neilton sim. Não deve pegar qualquer coisa. Eu concordo contigo, com o próprio Neilton. O problema do Botafogo é outro, é que desmontou o time. Se a gente for ver o time lá do Carioca, que chegou na final, praticamente outro time, né? O Botafogo, porque o Daniel Carvalho já fez alguma coisa. Não tem que fazer alguma coisa. Tem que te trazer um cara que fala assim, eu sou dono da posição. Acabou o caô. Cheguei, entendeu? E eu tô aqui, é o Botafogo, e aqui é jogador que tá no auge pra jogar. E o Elvis aí, o Rômulo? O Elvis tá machucado também? Você tem informação desse jogador? Também tá. Tá machucado, um jogador que era importante no Carioca, né? Mais um jogador que tá desfalcando o time. E David, agora vamos passar aqui pra questão do Pimpão? Vamos passar, porque a gente Eu vou falar já uma coisa tem que pra fechar o você. Botafogo insistindo de que o desfalque. Pimpão Tem- era o cara mais importante do time. Pois é. Claro, Não, obviamente, tem depois do palpite. Jefferson. Pois é, o que eu digo aqui? Eu já tô torcendo pra essa negociação dar errado. Dar errada, no caso. Que é bom que o cara volte logo, porque o Botafogo tá precisando, gente. Tá precisando. Os cara deram o calote. Não dá é bom até saber que esse mundo árabe já tá perdendo credibilidade no Brasil. Todo mundo vai ficar mais de olho, vai ficar mais atento, com menos ilusão de que lá, não, vou ser que nem o Sheik, vou pra lá, vou fazer fortuna e volto. Não é bem assim. Então,
Só aqui pra... E a todo momento temos jogadores saindo pro mundo árabe. A todo momento acontece isso, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Pois é, David. E aí, no caso, o Botafogo nem vendeu o Pimpão lá por uma cifra muito astronômica. Nossa, foi uma coisa assim que vai salvar a pátria. Outro exemplo agora, o Cáceres, que está indo pro mundo árabe. Pois é. E aí tem que torcer por um calote também? Ah, não, mas ele vai de graça, né? Não, e tem outro detalhe. E tem outro detalhe também. Mata jogador. E eu vou explicar o que eu quero dizer com mata jogador. O nível físico do Brasil e da Europa é muito mais intenso. Como lá eles só treinam tipo 2 vezes por semana, é numa intensidade muito menor. O próprio Hernani Brocador falou isso, que ele se sentia incomodado, porque ele estava acostumado a dar 15 voltas e lá eles só davam 3 ou 4. Os jogadores de lá eles não aguentam, não tem preparo físico. Então até isso você tem que ponderar também, porque depois se você quiser ir para a Europa é difícil, né? Ou voltar. Voltar, exato. David, sabe qual é o valor da multa rescisória do Pimpão? Qual é o valor? Olha, eu fico até triste. Muito baixo, né? 500 mil dólares. 1,7 milhões de reais. Mas o dólar já não está quase a 4? Tá 3,60. Romulo, é 1,7 milhões de reais, meu pai do céu. É muito pouco mesmo. Meu amigo, o Pimpão é muito mais importante do que esse dinheiro. Muito mais importante mesmo. Tecnicamente, pra chamar a torcida, pra continuar a confiança. E pra finalizar o Botafogo aqui, gente... Formava uma bela dupla com esse Luiz Henrique, né? Que tá novinho ali. Claro, que cara isso, mais gente? experiente, armava jogadas pra ele. Do lado de Esse é campo. o tipo de mescla que é necessária no futebol. Entendeu? Que o Fluminense tá até acertando em fazer isso. Agora, uma coisa que, pra terminar o Botafogo, uma coisa ótima, que eu adorei saber. Eu também adorei. Eu imagino até que seja. Tem a ver com Caio Martins? É ele. Exatamente. De olho no Carioca, já no ano que vem, com a reforma do Engenhão, né, que vai ser fechado para as Olimpíadas, o Botafogo está reformando, na verdade, o Caio Martins e investirá 12 milhões e meio de reais, Lucas. O estádio Newton Santos, como eu falei, ficará à disposição do Comitê Olímpico e, por isso, o Botafogo busca alternativa para disputar os seus jogos. A Prefeitura de Niterói ainda precisa aprovar essa empreitada. Pois é, vão aumentar a capacidade para 20 mil pessoas. Excelente, hein? Muito bom, vai Voltando ficar um às caldeirão. origens. Só não vai chegar perto do Inhozinho Santos, lá no Maranhão, mas vai ficar perfeito. Todo dia tem senhorzinho Todo dia Santos tem agora. Pois é. Agora, E Caio Martins é um estado histórico. Tem até a letra do Lamartine Babo que cita Caio Martins. É verdade. Agora, contando 2 coisas rápidas aqui. Realmente, como o David falou, volta às origens, né? Volta o Botafogo dos anos 90 com o mando de campo no Caio Martins. A única vez que eu fui no Caio Martins, eu me lembro, foi 2004. Foi a volta do Botafogo à Série A. Memórias boas e ruins, né? Não, Caiu nesse lá, caso, mas a memória é ruim. E com 2 minutos de Série A, de volta de Série A, o Botafogo fez 1-0. Gol do João Carlos, na época zagueiro do Botafogo. Mas aí depois, o Botafogo acabou levando 4 gols do Alex Dias, que jogou até no Vasco, no São Paulo, depois perdeu de 4-1 pro Goiás nesse jogo, na volta da Série A. Olha, Foi a única vez que eu fui, não dei muita sorte pro Fogão. Nunca não. mais vá, viu? Por favor. Aliás, o Botafogo que na campanha do rebaixamento sofreu uma derrota que praticamente o rebaixou, né? Pro contra o Corinthians no ano de 2002. Foi. Uma memória aí não tão boa, mas também tem outras memórias muito melhores, né, Lucas? Sem dúvida nenhuma. Claro, anos 90. Esteve presente na campanha de 95, Caio Martins. E uma coisa também que eu acho legal, né? Niterói é uma cidade... Niterói faz parte da nossa região aqui da São Gonçalo Eu vou FM. até cantar o hino do Canto do Rio que cita Caio Martins. Deixa o Rômulo primeiro. Rômulo? Então, essa região, Niterói e São Gonçalo, é uma região muito importante. Como não tem time lá, até porque a cidade do Rio já tem 4 grandes, tem o então não Canto tem do como... Rio. Né? Não é grande, né? Então, Tá longe, né? então tem que ter um estádio lá, tem que chamar a gente pra lá. Eu acho bem bacana a volta do Caio Martins. No estádio formoso de Caio Martins, há dias de gozo, foguetes clarins. De noite e de dia, a turma sorri, enche de alegria e carai. Oi, vai, David. Excelente, excelente. Muito bom. Devia ser isso, assim, sozinho, né, pra chamar um intervalo. Mas já que, enfim, eu não anunciei que viu o intervalo agora, Salvador, vamos para mais um e voltamos para falar dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Antes de ir, exatamente, muito bem lembrado, palpite para Santa Cruz com Grafite, jogador de seleção brasileira e de Copa do Mundo, Grafite no Santa Cruz contra o Botafogo amanhã às 4h30, 16h30. 4h30 da tarde, horário de Brasília. Então, começa com você, Lucas Haddad, seu palpite. 2-1 Santa Cruz. Que coisa, hein, Lucas? Eu não tenho culpa, vai estar lotado, Grafite estreando, o Botafogo está se remodelando, Pimpão não voltou ainda, tem que voltar. Não vale a pena esse 1,7 milhões de reais pelo Pimpão.
Vamos lá, segue aí. Se Salvador chegarem Rangel, nesses né? 1.7 Isso. milhões. Salvador Rangel, vamos rapidinho aí. Eu vou no Botafogo 3-2. 3-2, jogo com muitos gols. E Bem aí, abaixo, Arruda. Rômulo Diego Moreira. Olha, eu vou apostar no 1-1. O Botafogo conseguiu um empate lá contra o Bahia, também dá pra arrancar um empatezinho lá contra o Santa Cruz. Eu também aposto no empate, aposto em 2-2. Acho que o empate lá é bom resultado, porque Ótimo, é ótimo resultado. como o Lucas falou, vai estar lotado e o grafite é uma motivação e tanto pra torcida, que já nem precisa de tanta motivação assim, né? A torcida jogo cobra E coral. lembrando que o grafite, ele entra naquelas análises de jogador veterano que fez carreira na Europa e que no Brasil sobra, entendeu? Que no Brasil tem muito ainda pra queimar, que dá caldo ainda. Na Série A não diria, mas na Série B com Na certeza. Série B, sem dúvida. Na Série B, com Série A- certeza. Na Série A, talvez. Na Série B, com certeza. Então, às 7h29, a gente vai para mais um intervalo e eu convido você a permanecer com a gente, porque tem música agora e depois a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, nós torcemos sem parar. Muito bem, voltamos já com São Gonçalo Sport Show. Boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831-9076. 99831-9076. Valeu! Do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 7h33, não temos a vinheta do WhatsApp mais uma vez, mas temos o Lucas Haddad falando o WhatsApp pra vocês. Pra que vinheta se eu tô aqui, gente? Vamos lá, mande mensagem para 99987-4802. 99987-4802. DDD 21. DDD do Rio de Janeiro e região, né? Rio de Janeiro, São Gonçalo e região. Então, às 7h33 eu informo que você ouviu Boys Band News com Hate Me or Love Me, ou Hate Me and Love Me, né? Hate Me and Love Me, é me odeie ou me ame. E me ame, não é ou, é e. Então, Hate Me É and Love Me. junto, tem que odiar e amar. Junto, isso mesmo. Até porque amor e ódio estão muito juntos, né? Sempre ali conectados. Então, às 7h33, Salvador Rangel, falemos da Série A e começamos falando do jogo do Fluminense, o tricolor. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, vamos lá, David. Já vou começar dizendo que o Fluminense tem 7 desfalques para enfrentar lá o querido Avaí na ressacada. O Avaí na ressacada. Então, além de Gerson e Fred, a gente tem que lembrar que o Antônio Carlos também não O foi Gerson ao Avaí. é cogitado a jogar ainda, né? Não. Não é mais? Não. Foi descartado. Já foi para a Itália fazer exames. Mas ele não ia pra Itália na terça-feira? Não, mas Não, ele já foi fazer exames. Na verdade, ele não jogaria de qualquer forma porque ele tá gripado. Mas mesmo assim não vai jogar porque ele vai pra A informação que a gente tinha ontem é que ele não está, que ele se recuperou da gripe, enfim, do mal-estar que ele vinha tendo, já treinou e que ele teve a viagem adiada. Não, E essa aí- gripe dele já pegou ele há muito tempo. A gripe espanhola. Já foi, já acabou. Gripe italiana. A gripe catalã, italiana, ele já Italiana. tá doente há muito tempo com isso. Então vamos lá. Mas o Gerson que eu e acho Fred- melhor é isso mesmo, né? O cara não Claro. jogar, até porque o foco agora é outro. É né? óbvio. Que a despedida nada, meu filho. Vai logo. Não fugiu? Não foi querer ser vendido? Não forçou a barra? Tchau. Então vamos lá. Antônio Carlos também não joga, tá? O zagueiro sofreu um pisão no dedo do pé esquerdo e não se recuperou a tempo. Tudo bem, porque a zaga vai ser o Henrique e o Marlon. Então eu não vou dizer que seria um desfalque. E de resto, gente, tem Jean suspenso, o Oswaldo lesionado, Giovani, que ainda está em trabalho de fisioterapia, e o Vinícius, que agora que foi entregue a preparação física. Então eu vou logo aqui confirmar o time que vai amanhã, porque o Anderson não fez mistério. Falou o principal, né? O Fred, né? Eu já falei Gerson e Fred, eu comecei até pelo Gerson. Até para dar ênfase que o Gerson não vai, tá? E aí o Fluminense vai com Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Marlon, Breno Lopes,
Pierre Edson, Ronaldinho, Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e o ataque... Tchan, 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 tchan. Agora que é a questão. Magno Alves ou Wellington Paulista? Magno Alves. Magnata. Eu acho que vai ser o Wellington Paulista, hein? Não, já tá confirmado, Magno Alves. Confirmado? Já. O Anderson confirmou. E aí o Cícero vai pro banco, né? Já vai começar no banco. Vai pro banco, Já vai pro banco, ele fez um trabalho físico, né? E aí o Fluminense tá mostrando que já tá tendo que usar as peças que trouxe. Não teve muito tempo pra muito lenga-lenga e Até tal. porque com muito desfalque não tem como, né? Precisa Exatamente. usar mesmo. São desfalques devido a lesões, a suspensões, vendas. E aí você tem que botar tudo em jogo, tem que botar as cartas na mesa mesmo. Tá certinho. É assim que se constrói um elenco pra poder galgar algo maior no campeonato. Exato. Eu confio na sua informação, mas pelo que eu vi, não estava confirmado, não. Estava entre o Magno Alves e o Wellington Paulista. Não, ontem tava, realmente tinha essa dúvida. A gente discutiu, eu e o David ontem aqui. Eu preferi o Wellington Paulista. Nós preferimos. Eu também, bem Todo melhor. mundo, foi unânime isso. Até Salvador Rangel, que é tricolor. Né? Não é melhor? Ou o Magno Alves, não. O que você preferia, Salvador? Magno Alves ou Wellington Paulista pra ser o centroavante? Eu vou ficar com o Magno Alves, Porque ele viu muitas vitórias com o Magno Alves, né? Salvador é romântico lá, mas Salvador já passou. Os anos 2001 já passou, Salvador. Já tem 15 anos. Vitória na Série C também. Vitória na Série C é o outro. Olha o cara te zoando aí, Salvador. Responde ele, Salvador. Vamos seguir aqui, galera. Lucas Haddad, tivemos treino aberto no Fluminense, porque a regra aqui agora é treino fechado no Rio de Janeiro. Não, no Fluminense foi aberto, foi com o técnico declarando o time. Escancarado, né? Foi. Tudo Então isso fugiu aí, a regra. Pois é. E aí, até opções para serem os capitães do Fluminense, ou um capitão, até isso o Anderson apontou. Entendeu? Ele disse que vai pensar, ele falou que tem jogadores com perfil. Aí ele citou Henrique, Cavalieri, Magno Alves, Pierre e o Ronaldinho. Ronaldinho já é muito cedo pra ser. Bota o Cavalieri. Eu iria de Cavalieri ou Henrique. Eu acho que o Ronaldinho não tem perfil nenhum de... Capitão, né? A não ser que seja o capitão lá da noitada, lá da galera. O capitão tem que ser o Fred, ou o Cavalieri, nenhum deles. Aí eu posso terminar o que ele não. disse? Pode Gosto falar. de privilegiar os mais rodados. Até o Marlon pode ser capitão. O Marlon. É Marlon. É Marlon, né? Acho que é Marlon. já- O Lucas sempre fala que é Marlon, mas acho que é Marlon É mesmo. Marlon. Mas Agora, o Fluminense tem que vencer. O Avaí vem de 3 derrotas, o empate e uma vitória. Inclusive, o último jogo, o Avaí perdeu pra quem? Avaí que é 16º, tá ali na Perdeu beira pro da Joinville, zona. pro Joinville. Joinville, que pra mim é o time mais fraco da Ainda competição. teve gol contra. Então, Pois é, verdade. Se não consegue vencer o Joinville, vai vencer quem? É o jogo lá pro Fluminense e falar, olha, eu sou o grande, eu vim pra disputar o Eu tô G4, aqui eu vou disputando ganhar. coisa grande, Agora- não dá pra brincar não. Vocês não me deixaram perguntar, o Marlon não é muito garoto pra ser capitão? No time que tem o Fred, que tem o Magno Alves, que tem, enfim, até o Olha, eu próprio concordo Ronaldinho. com você, mas ele tem identificação, ele tem passagem por seleção de base. Mas seleção de base não importa. Muita gente fala Importa isso. sim. Até porque o Marlon provou que no campo, no profissional, ele tá rendendo. Então, se ele é no Fluminense, porque ele é na base, então tudo indica que como capitão ele pode ser também. Só que eu não iria. Eu Espero iria que ou ele não Cavalieri ou Henrique. Espero que ele não siga, se ele for mesmo capitão, espero que ele não siga o exemplo do Thiago Silva, né? Que é o capitão que fica de costas pro pênalti, que não quer bater, que chora nos momentos importantes. Marlon, não siga esse exemplo. Siga o exemplo do Thiago Silva no campo, Pois sem ser isso eu capitão. concordo. Agora, o Avaí também vai com um esquema idêntico ao do Fluminense, 4-2-3-1. Principal jogador é o André Lima, né? O atacante ex-Botafogo. André Lima, que começara no Madureira, aquele time do Madureira que ganhou Copa Taça Rio em 2006. Lucas Sempre Haddad perigoso, tem torcedores sempre perigoso. maldosos que brincam falando que o André Lima tem o melhor empresário do mundo. O que você diria, Lucas? Olha, eu já vi empresários melhores. O do Doni era muito bom. O do Belete foi excelente, apesar do Belete Eu também acho ele ser um bom jogador. Mas assim, é óbvio que ele... Bom jogador, porque Não, um bom o jogador que eu fazedor ouço de por aí gols. não é minha opinião. Pera lá, não é minha opinião, mas o que eu ouço por aí maciçamente é que o André Lima é um jogador peladeiro normal, assim como eu, como você, Lucas, quando você jogava umas peladinhas assim, ou como o Rômulo Fazedor também. de gols. Que a bola bate nele e entra. Um jogador ele normal que tem um excelente empresário que consegue colocar. Ele até em clube alemão, né? Que ele já foi. Meu Deus. Para um clube médio Hertha como o Berlim. Avaí, ele serve para ser titular. Se fosse de um Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, ele seria Tem uma uma boa opção pergunta de aqui que é elenco. polêmica.
Então fale. Grafite ou André Lima? Grafite hoje, André Lima hoje. Difícil o demais, André hein? Lima é mais Muito odiado, difícil, né? muito difícil. O André Lima Dá é pra ter uma mais opção odiado. C, não? Tá Nenhuma das vendo como- anteriores? Tá vendo como o Grafite poderia jogar Série A nesses clubes? No Havaí, com certeza. No Não, lugar do até o Daniel Grafite, Carvalho. no lugar do mesmo. André Lima. Quem vê o domínio dele é um jogador com muita técnica, refinado. Domínio eu não nunca garante questionei a nada, né? técnica Só do- domínio não garante domínio nada. eu tenho, eu só não tenho corpo. Ou ter corpo até demais, né, Lucas? Eu digo corpo bom pro futebol, Ah, corpo sim. até demais, isso que eu quero dizer. Agora, fica a dúvida também, né? Nessa dança de técnicos, se o Gilson Kleiner perder mais uma, será que já vai estar ali encaminhado à demissão? Ele é um bom técnico. Olha, né? o Avaí, Mas o Avaí tá vem aí. perdendo muito. Eu vou aqui citar um exemplo do Avaí. O Avaí, quando ele subiu para a primeira divisão em 2009, logo que ele subiu em 2008, perfeito? Ele começou brigando embaixo e teve uma das maiores recuperações da história do campeonato, para quem não lembra. E a recuperação do Avaí passou por manter o Silas na época. O Silas ia ser despedido, não despediram o Silas. E ele conseguiu reerguer o Avaí. Que eu lembro até que nesse ano, o Fluminense até contratou um zagueiro do Avaí chamado Cássio. Então, assim, se o Avaí olhar para o seu próprio passado, para a sua própria história, ele não vai demitir o técnico. Melhor Nem momento. tão distante assim, né? Nem tão distante. Aliás, você sabia, Lucas Haddad e Rômulo, que o Avaí de 2009, assim que ele subiu para a primeira divisão, ele, na ressacada, ganhou do Flamengo com o Adriano por 3-0? Mas aquele Adriano no começo, né? Não era tão no começo não. A questão era que era o Adriano sozinho, era um time com muitos garotos, que o Flamengo tinha naquela ocasião muitos desfalques, e aí o Avaí acabou se aproveitando disso. Mas Então, eu vou 3-0 o fazer Flamengo uma não deixava de ser o pergunta, Flamengo. deixa, eu vou É fazer o uma campeão, pergunta. no caso da época. Mas Campeão esse do Flamengo ano. o campeão do ano. Era o Adriano antes de queimar o pé ou depois de queimar o pé na moto? Não, bem antes. Queimar o Ele pé queimou foi- o pé depois, mas 2010. Então vamos lá, gente. Seguindo aqui que eu vou terminar o Fluminense. Então vamos seguir. Falando do Siga Edson. e tem palpite depois. Palpite depois, vamos lá. Renovação de contrato de Edson com o Fluminense já está no bid. Já consta no bid, gente. Então, acabou o mistério. O Edson fica. O contrato novo vai até agosto de 2018. Ótimo achado do que foi o Edson, que já passou por ABC. Gratíssima surpresa, né? Gratíssima Ótimo. surpresa. E o Jonas tem tudo, o Jonas no Flamengo tem tudo para seguir o caminho dele. De ser um ano de provação agora pro ano seguinte, se firmar de fato e tomar a posição. Quando fica ele e Jean, muito melhor, mais equilibrado, mas nesse jogo vai ele e o Pierre, né? A dupla de E volante. aí ele vai ter mais liberdade, porque o Pierre fica mais. Exato. Então, muito bem. Palpite, por favor, começa com o Lucas. Só um último detalhe, os últimos 2 jogos do Fluminense no turno, Inter fora e Figueirense em casa. Olha, dá pra beliscar coisa. Do Inter dá, o Inter tá meio... Trocou de técnico, salário atrasado. Se for mal no Grenal que vai vir aí agora, tem tudo pra entrar em parafuso. Mas vamos com calma, porque não é assim. E vamos com calma, porque tem que ganhar do Figueirense, do Avaí amanhã. Exatamente, Então, tem muito palpite. jogo pela frente. Palpite, Lucas Haddad. Eu vou 2-1 Fluminense. Salvador Rangel, bom pra Dedéu. Eu vou apostar no Fluminense. Seu Fluminense, né, é o Salvador? time, então o Fluminense vai ganhar com toda certeza de 3-2. 3-2 de novo. Eu Se fui agarrou 3-1 nesse de novo placar. também, né? Então, Rômulo. Olha, eu vou aqui no plágio do Lucas. 2-1 Fluminense. David Sharp, o comentarista que não perde o charme, o apresentador que não perde o palpite. Eu adoraria não palpitar, que eu também, assim como o nosso grande Mauro Cedro, não gosto de dar palpite, mas tudo Não, bem. palpite de bailarino. Bailarino, né? 10-9. Bota um placar de handball. 5-4 Fluminense, olha que legal. No estilo Mauro E o César. Ronaldinho fazendo gol. O David prometendo. O Ronaldinho vai meter um gol por debaixo da barreira. É, como ele gosta, né? Assinatura. 5-4, Se o Ronaldinho inventou alguma coisa na cobrança de falta, foi isso. Então, Salvador Rangel, sem perder tempo, falemos agora do Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina. É o Machão da Gama que joga no domingo às 11 da manhã, estreando esse horário de 11 da manhã, aqui no Maracanã, contra o Joinville, que é o Lanterna. Hein? Como o Rômulo falou, é jogo de 6 mil pontos, né, Rômulo? Não, o Lanterna é o Curitiba, mas é porque o Joinville venceu essa última partida contra o Avaí. O Joinville estava lá embaixo, e o Lanterna passou a ser o Curitiba. Mas o Joinville também está na zona de rebaixamento lá embaixo. Mas todos têm o mesmo número de pontos. Joinville com 12, Vasco com 12, Curitiba com 12. Todos com 12 pontos, hein? Que coisa, o mesmo 25% de aproveitamento. Os mesmos 25%. Então,
Lucas Haddad e Rômulo Diego Moreira informam para vocês que o Maracanã vai receber sim um bom público. Já foram vendidos 21 mil ingressos e o setor sul está esgotado. Perfeito. Muito bom, hein? Excelente. Afinal, não pode tratar de outra maneira. É aquilo que a gente falava, né? O Vasco tem que jogar no Maracanã também. São Januário tá muito vazio. Aliás, exatamente. Aliás, o Vasco da Gama vai ter com o consórcio a mesma relação que o Flamengo tem. A mesma relação que o Flamengo tem, que é aquela relação de ganhar o mesmo percentual do Flamengo. Aliás, um bom acordo, né, Lucas? Para quem não tem nem contrato assim firmado. Pois é, e uma coisa interessante é que o Vasco obteve liminar que suspendeu a penhora da renda do jogo contra o Joinville, né? Que seria uma penhora que iria pagar o Fernandão, tá? E essa penhora foi suspensa. Então ele vai até contar com esse dinheiro também. Muito bom, né? Um dinheiro que, pelo que a gente está vendo aqui, os ingressos mais baratos, R$25, né, do setor sul e norte, R$25, não, aliás, 25 a meia, 50 a inteira, setor sul já esgotado. Setor sul, que o Eurico brigou tanto por ele, agora, Eurico, o setor sul é todo seu e já está esgotado. Não, o setor sul não, o Maracanã inteiro é todo seu. É verdade. Até a marquise do Maracanã, que não é mais nem É concreta, verdade. aquela lona, Exato. até ali pode enfiar torcedor, viu? É verdade, é bom que enfim mesmo, né, Lucas? Não, ou não, né? Porque tem gente lá que gosta de se jogar também. Não, mas isso é só quando tá próximo do rebaixamento. Ah, tá. Tá muito longe Mas ainda. se perder, quem sabe? E Porque Deus queira que o Vasco não caia. Isso, mas se perder pro Joinville, coisa que eu acho que não vai também, aí complica. Agora, o Vasco segue contratando, né? Depois do Nenê, o Jorge Henrique foi apresentado. E agora o tal do Felipe Seymour, do Mas volante já tá contratado? Já tá certo? Já tá bem encaminhado, 90%. Vai ser contratado pelo Vasco. Ele está sendo avaliado aqui, a informação que eu tenho é que ele está sendo avaliado, mas ainda não está certo, ainda não está 100% certo. Agora a questão, Lucas Haddad, ainda falando de Maracanã, São Januário, sabe o que o Eurico Miranda falou, Lucas? Diga. Ele falou o seguinte, ele falou que a questão não é o Maracanã em si, não é a renda que o Maracanã vai proporcionar, a questão é não jogar em São Januário. Ele falou que não dá mais para jogar em São Januário, que vai jogar no inferno até, mas não joga em São Januário. E sabe por quê, Lucas? Eu ia perguntar isso agora. Por que raios o orgulho do vascaíno, que é São Um Januário, estádio próprio. que o vascaíno vive esfregando na cara dos rivais que tem um estádio? Pois é, eu Por quê? respondo pra você agora. Não vai jogar em São Januário porque o Eurico Miranda, Lucas, o Eurico Miranda disse que lá tem uma turminha, como tem no Palmeiras, aquela turma do amendoim, tem uma turma de meia dúzia ali. Corneteiros. Exatamente, que começa o jogo já vaiando os jogadores com 5 minutos, 10 minutos já vaiando, e isso desconcentra demais os jogadores e prejudica Mas os vem cá, jogadores essa ao longo turma é do jogo. proibida de ir no Maracanã também? Mas o que acontece é que é a turma que fica ali nas sociais do Vasco da Gama, do São Januário, entendeu? Entendi. E aí complica, né? Mas isso só acontece porque tá muito vazio e essa turma ganha destaque, né? Não, mas é muito perto ali também, né? Sociais do Vasco, pra quem conhece São Januário, é muito perto Não, do mas campo. isso no fundo é papo furado, né? Porque o Vasco tem que montar time bom pra São Januário ser o caldeirão, como a torcida mesmo chama. Não ser o campo contra, né? E ficar refém disso, né, Lucas? É muito pouco, né? Eu Muito achei isso estranho. patético. Eu me lembro que eu já percebi problemas na torcida do Vasco lá em São Januário, quando eu tive que me deparar uma vez com um cordão de isolamento para dividir duas torcidas do mesmo clube, que no caso era do Vasco. Guerreiros do Almirante é a força jovem. Eu falei, meu pai do céu, cara, como é que então isso aí vai pra frente? O que adianta ter esse estádio aí? Você tem que botar um cordão de isolamento? Bando de maluco, gente. Realmente é muito louco. Agora, Lucas, você sabe qual é o principal reforço do Vasco pra esse jogo contra o Joinville? Diga. O zagueiro Aslan, ele tá machucado, ele não vai jogar. Aslan. Por quê? O Aslan. Por quê? Porque o Luan se machucou. Se ele tivesse bem, ele jogaria. Ou seja, que terrível pro Vasco. Ele não vai jogar. Quem vai jogar vai ser o Jomar, com o Rodrigo. Eu ouvi dizer que o Anderson Salles seria recuado para a posição de zagueiro. Não, o que eu vi é que o Jomar vai jogar com o Rodrigo e aí no meio os dois volantes. Mas o tivemos Anderson treino Salles fechado de novo e o no Guinha Vasco. E aí não dá pra saber. Não dá pra faz saber. treino. Só o Fluminense abriu o jogo. Pois é, os outros não De estão resto, nesse tudo embalo que a gente aí. falou aqui, gente. Se amanhã eu fui ver o jogo e tava tudo errado. Não é culpa nossa. A gente tá especulando quem pode entrar. Usando lógica. Martin né? Silva volta, com certeza. Martin Silva volta. Reclamavam do Martin Silva de ritmo de jogo, aí o Martin Silva ficou sem jogar na última partida, agora ele volta. Qual é o critério disso aí? Eu não queria entender muito bem isso aí. Não entendi. Não, pra dar mais tempo pra ele ganhar ritmo, no caso. Ué, mas ele só ganha ritmo jogando. Não vai ganhar ritmo sem porque jogar. contra o Palmeiras ele teve Foi uma horrível. atuação assim, péssima, abaixo da crítica. Mas depois nem viajou e agora volta assim, pra jogar o jogo no Maracanã. Mas o Vasco deve ficar no 4-2-3-1 mesmo, com o Guinha Azul e o Anderson Salles de volante.
Júlio dos Santos, aí pelo meio, da Dagoberto, e o John Clay pela esquerda, e nem enfiado, mas enfiado o Herrera. Eu acho que deve ser esse o time mesmo. Pois é, e o Vasco que tá para contratar esse Felipe Seymour aí, o jogador que nem faz parte dos planos do Luxemburgo no Cruzeiro, do técnico do Cruzeiro, e aí a gente fica discutindo aquela situação, né? O Vasco contrata o Diguinho, que não joga, que tá machucado. A gente, enfim, vê outros jogadores que não são aproveitados e contrata mais um jogador provavelmente que nem vai jogar, vai ser mais um, né, Lucas? Como você vem falando. Vai saber. Aí pega o Nenê, também completamente sem ritmo de Não, jogo. mas o Nenê, esse eu aprovei. Não, sim, mas Esse eu aquilo. falei que tem, esse pode mudar mesmo o Vasco. Vai passar a jogar quando? Por exemplo, vamos falar do Flamengo daqui a pouco. Kaique, Eu não sou eu médico, não, eu eu não não sou preparador contrataria, físico. não contrataria esse jogador, mas tá pronto. Se ele quiser, o Flamengo quiser colocar ele, vai jogar. Tava jogando na Série B. O Nenê não jogou ainda esse ano, tá sem ritmo de jogo. E Nenhum, aí? verdade. Até quando o Vasco precisa de jogador E pra o Eurico já onda, quer né? que ele jogue contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Vasco precisa Aí vai que ter se os caras contunde. disponíveis. Pra vestir a camisa 10, ou seja, Isso, aí, não, e vai responsabilidade que, tanto. tô sem ritmo, entrou, teve um estiramento. E aí, a culpa é de quem? Agora, Essa pressão toda, essa pressa, atrapalha também, gente. E aí, só pra eu falar aqui esse caso do Fernandão, gente, porque, que Fernandão é esse? Que raio de Fernandão é esse que queria penhorar a renda do Vasco contra o Joinville e que não conseguiu, porque o Vasco conseguiu uma liminar que suspenderia essa penhora. Vou explicar pra vocês. Fernandão é um empresário que tem uma empresa, né, obviamente, tô sendo redundante, e ele foi contratado pelo Vasco para intermediar o contrato com a Eletrobras, que era a patrocinadora antiga, Master, lembra? De 2010 a 2013? Pois é. E aí ele foi lá intermediar e o Dinamite prometeu, olha garoto, se tu conseguir o patrocínio, a comissão para você é de 1,25%. Conseguiu o patrocínio, tanto que a gente viu a Eletrobras, né, patrocinar o Vasco, até na Copa do Brasil, que foi campeã, naquela Libertadores de 2012 também. Só que o acordo não foi cumprido. E o Fernandão está cobrando esse dinheiro. Está cobrando esse 1,25% porque ele foi intermediário, ele intermediou o acordo Vasco e Eletrobras. Tá? Ele que apoiava a Dinamite e era um ferrenho opositor ao seu Eurico, isso já no fim dos anos 90, agora está tendo que acionar o Vasco na justiça, cobrando 6 milhões, 343 mil reais. Dívidas trabalhistas que não acabam mais. é verdade, é complicado. Aliás, fechando o Vasco da Gama aqui, o Luan, você falou do Luan que ele não joga, ele iniciou o tratamento hoje para jogar no domingo, ou seja, até isso pode acontecer, até o Luan pode ir a campo. Exato, era o que eu tava falando. O Vasco não vai ter jogadores importantes, como o Luan, como o Andrezinho. Pode ter o Luan, no caso. Como o próprio Serginho também. Não vai esse ter. do amarelo, esse não joga de jeito nenhum. Palpites, Lucas. Vasco e Joinville. 11 horas da manhã do domingo. Meu pai do céu, eu tenho medo dessas finais do Maracanã. Lucas, não temos tempo. Então Rápido. vamos lá. Fechar o olho e eu visualizei aqui 3-1 Vasco. Muito bem. Otimista, gostei. Salvador? 2-1 Vasco. Otimista também, muito bem. Largou 3-2. Rômulo? Olha, o Joinville é um time ofensivo, joga no 4-3-3. Mas não sei, eu acho que o Vasco ganha de 1-0. Vai ser sofrido mesmo toda a ofensividade. Eu acho que o Joinville treme na base. Diferente do Avaí, que eu acho que o Fluminense vai se impor lá, o Joinville tem um time muito melhor. Quem tem o time muito melhor? Não, tem um time acho que até mais equilibrado. Do que o Vasco? O Paulo César Guzmão. Do que o Avaí. O Avaí tem sim. queda também. São dois times fracos, né? São dois times que brigam lá pra não cair. Acho que o Vasco vence de 1-0. David Sharp, o apresentador que não perde o charme, que perde pressa. Quer saber do que mais? 3-0 Vasco. Eu também acho que o Joinville vai tomar o primeiro, vai cair a pressão, o Caldeirão vai aumentar. Exatamente. E São aí, Januário, o Maracanã vai pulsar lá com a torcida do Vasco. Só que eu Vai tenho ver medo aquela do energia. Maracanã, eu tenho medo do Maracanã, quando eu lembro de algumas coisas que foram finais lá. Não, mas não vai ter isso não, né? Afinal, tá muito longe disso. Primeiro turno ainda, 3-0 Vasco, veremos na segunda-feira. Então, Salvador Rangel, agiliza aí, porque agora falaremos do Clube de Regatas do Flamengo, que também joga domingo. É o clube mais querido do Brasil, Salvador. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Olha só, Lucas Haddad, Cristóvão Borges fechou o treino também no Flamengo, olha que novidade. E aí, a gente não sabe exatamente como é que vem o time, né? Agora, a grande dúvida é em relação à imprensa e treinador. Aliás, o grande O que você ia me impasse... dizer que ele falou que ia descer o Esse é o grande impasse.
Porque muita gente criticava o Cristóvão, até a imprensa mesmo. Você vai escalar 3 volantes de novo, você vai escalar 3 volantes de novo. E a questão é justamente essa, Lucas e Rômulo. Ele falou o seguinte, ao invés dele se reciclar e falar alguma coisa em relação a ele falou, quando o antigo treinador escalava 3 volantes o tempo todo, vocês não reclamavam. Por que quando eu escalo vocês reclamam? Olha, o antigo treinador saiu, Cristóvão. Perdeu o emprego. Ele perdeu justamente Se tu seguir porque... o caminho dele, tu vai cair fora, meu filho. É isso. É mais ou menos por aí, né, Lucas? Quando escalava o antigo, sim, o antigo não tá mais aí. Se ele não tivesse escalado, talvez ele tivesse e você estaria desempregado. Pô, é tão difícil. É uma birra, né, Lucas? Em vez de assumir isso, de falar que o cara deve melhorar o time, por que, né? Por que não? Vou me comparar. É exatamente como a gente falava dos clubes cariocas. Vou olhar pro... Eu tô menos pior aqui, você tá pior do que eu. Eu tô mal, mas você tá pior. Por que não falar, não, quero melhorar, quero fazer um negócio pra frente, pra cima? Não, o pior é que ele tá se comparando com alguém que deu errado, que perdeu o trabalho. Ele não olha, o antigo treinador, que ganhou 5 Libertadores, 3 Mundiais, escalava assim. Não, ele tá se comparando com o antigo treinador que foi eliminado de maneira vexaminosa pro Atlético Mineiro, que foi eliminado no Carioca, que mais brigou com a direção do que propriamente agregou. Ele tá se mais uma vez se preocupou mais com os assuntos extracampo do que com os assuntos gramados. Ele tá se comparando com um cara que caiu fora, que foi demitido. Com péssimos resultados no que diz respeito ao campo, a relação profissional com os que estão ali dentro. E que deixou o time completamente sem nenhum formato de jogo, né? Sem nada. Na zona de era rebaixamento. chutão. E o Cruzeiro hoje é a mesma coisa, exatamente. Pois é. Então, meu filho, você vai se comparar com ele? Se compara com o Guardiola. Vai falar assim, não. Se fosse pelo menos isso, uma vez eu vi o Guardiola meter 5-3-2. Uma hora ou outra vai, mas foi no meio de um jogo, foi contra o Borussia Dortmund, entendeu? Já tava 1-0. Se ele bota um caso concreto e explica, olha, tive que tomar essa medida um pouco mais conservadora por conta disso. Mas não, ele se compara com alguém que deu errado no clube. Agora, eu acho também um pensamento um pouco reducionista, assim, achar que, 3 volantes não pode, 3 atacantes... Depende, eu acho que cada jogo tem o seu lado. Por exemplo, vamos dar o exemplo do próprio Joinville, que a gente já falando, joga no 4-3-3, mas vai atacar o Vasco. Não vai atacar o Vasco. Eu vou botar dois atacantes pra voltar com os laterais. Até porque a gente fala muito bem aqui que futebol não é totó, né? Futebol não é totó. Os jogadores vão ter que ficar presos, colados na linha deles ali, sem se mexer. Cada jogo tem sua história, cada jogo você tem que neutralizar o adversário de uma forma. Mas, Rômulo, eu insisto nisso, que futebol é característica de jogadores. Só que as características do 4-3-3 do Flamengo já não cabem mais. Entendeu? Eu sempre disse isso. Não quer dizer que se o cara botar 3 volantes vai ser defensivo, vai ser retranca. A questão é que pro Flamengo não encaixa, entendeu? Já foi provado que é melhor ter 2 meias, ter um Alan Patrick. Ou então, pra não dizer que não encaixa, ele ainda não conseguiu fazer encaixar. Né? Não insiste. Não insiste, não tem pra quem insistir. Não tem necessidade mesmo, mas provado. O próprio jogo contra o Goiás. Cáceres daqui a pouco, nem acostuma isso. Cáceres que nem viajou porque já tá com a cabeça... ainda, meu pai do céu, vai botar quem? Quem são esses 3 volantes? Jonas vai voltar, já tá... E aí o outro é Márcio Araújo e... Márcio Araújo e Canteiros. Por que não bota o Ederson vai estrear? Não, o Ederson também tá fora. Marcelo Cirino também fora. Aí vai ficar... Provavelmente ele não vai jogar com 3, né? Vai jogar com Alan 2 Patrick, só. Márcio Araújo... Seria o Alan Patrick sozinho. Aliás, Alan Patrick, Lucas e Rômulo, que meteu 2 golaços no treino, hein? Em treino de finalizações de hoje. Muito bom, muito bonitos, aliás. Excelente isso. Márcio Araújo e Canteiros, aí Emerson pela direita, o Everton pela esquerda, pelo meio o Alan Patrick e o Guerreiro na frente, enfiado. Pois é, então o Emerson, Guerreiro, vão ser 3 atacantes então. Emerson pela direita, é 4-2-3-1, né? Os dois, Márcio Araújo e Canteiros, aí os 3 pela direita, o Emerson, pela esquerda o Everton, pelo meio o Alan Patrick e enfiado o Guerreiro. Esse time. O Emerson voltando, né? Na verdade, acredito que seja... Acredito que seja... Não, acredito que seja o Emerson fechando o ataque com o Guerreiro, né? E o Everton vindo de trás com o Alan Patrick. Acredito que vai ser mais ou menos por aí. Mas meio que um quadrado no meio de campo, mais ou menos assim, né? Os 2 volantes e o Everton com o Alan Patrick. Imagino que seja isso, imagino. Mas também o Everton pode, como não é totó, né, Lucas? O Everton pode cair por um lado e o Sheik por outro. Claro. O problema e o Alan Patrick centralizado. Jogador, futebol é característica de jogador, não é número. Porque tem 3, já falei isso aqui antes. Só que eu não vejo o Flamengo com característica pra isso hoje. Não tem. Dá ênfase, é o que tem de melhor.
que não são volantes. Só digo isso. Aliás, Lucas Haddad falando de volantes, fora questão de campo, Rodrigo Totti deu uma declaração hoje muito perturbadora para a torcida do Flamengo, para quem gosta de futebol. Falou que o Flamengo precisa vender um jogador esse ano, pelo menos por 10 milhões de reais, e disse que a crise ainda não acabou, que ainda precisa muito vender jogadores e cortar gastos, ou seja, isso explica um pouco do Cáceres indo embora e outros jogadores indo embora. Mas o Cáceres vai embora por quanto? Pelos 10 milhões de reais? Acredito que não, né? Mas pelo menos vai poupar o salário dele, né? Que vale isso, que seja jovem, promissor, é o Jorge, mas muito mais que isso, né, Lu? Muito mais que isso. Não, o Jorge vale por baixo a mesma coisa que o Gerson. Por baixo. Não sei se tanto, mas... É lateral ainda, que é uma posição rara. Vital pro futebol. O Gerson vale, o Jorge vale muito. Quem vale mais que isso é o Cirino, por exemplo, vale 5 milhões de euros. Não, e o Flamengo vale mais por que isso. Teria que vender por um pouco mais até. O Flamengo pegou de graça, mas vai ter que pagar se não conseguir vender. O Flamengo comprou e aí o Flamengo paga em parcelas. Já deve ter 100% eu já boto o Jorge um patamar acima do John Stones. Olha só, 50 milhões de libras. Então tudo bem, às 8 horas e 1 minuto, Salvador Rangel chegou a hora de mais intervalo, mas antes tem palpites, porque o Flamengo joga contra a Ponte Preta, e contra a Ponte Preta lá o Flamengo não tem muita sorte. Então, Lucas Haddad, o seu palpite. 1-1. Salvador? 2-2. Rômulo? O Cristóvão não empata muito não. Esse contra o Santos foi o primeiro empate dele. Eu vou, acho que da Flamengo. O Flamengo tá bem fora. Campanha muito boa. Vai ser 2-1. É verdade, eu aposto também no empate porque o Flamengo empata muito lá com a Ponte Preta. É um histórico muito grande de empate. Então, 2-2, Flamengo e Ponte Preta. Então, às 8 horas e 1 minuto, Salvador chegou a hora de mais um intervalo. Hoje é sexta-feira. Então, vamos e voltamos rapidinho com o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada. E nós torcemos sem parar. Vai, Salvador, que a gente já volta. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço! Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Sim. 8 horas e 4 minutos. 8 e 4 pelo horário de Brasília. De calças curtas. Salvador, que isso, né? Acabou a música. A medo do tempo. E a macumba? Não tem macumba, né? Muito bem. Então, às 8 e 4 voltamos com o São Gonçalo Sport Show. E vamos direto, é claro, para os destaques finais. Vamos, Salvador Rangel. E claro, começaremos com ele, Lucas Haddad, o comentarista da verdade. Pode aumentar essa música aí, Salvador? Vamos lá, David. Reunião com presença de Fly-Flu avança na Copa Sul Minas. Né? A dirigente do Curitiba aprova encontro e ideia e competição já em 2016 para acontecer. Então, o que acontece, David? O André Macias, vice-presidente do Coxa, do Curitiba, confirmou a proximidade para o acerto pela competição. Abrindo aspas, conseguimos conciliar os interesses de todos os clubes. Falta muito pouco. Flamengo e Fluminense têm muito interesse em participar. Nós podemos dizer que foi uma reunião que convergiu. Olha, tá amadurecendo. Muito bom, fico muito feliz com isso. Você não gosta, né? Mas eu fico muito feliz. Pra mim, tinha que tentar resolver o Rio. Mas do jeito que tá, também não vou ficar chorando, não. Tem que pensar no que é grande. Tem que pensar pra frente. Isso, se querem pensar pequeno no Rio, isso é problema do Rio, né? E aquele ditado, né? Se não pode vencê-lo, junte-se a ele, jogue com o time sub-20, sub-23, sei lá, e joga o principal, o torneio principal, esse aí, a Copa Sul Minas. Então, Rômulo Diego Moreira, sua vez. Boa noite, obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite a vocês. O destaque final é do clássico Corinthians e São Paulo. É uma coisa que eu sempre me pergunto, o que o Wagner Love está fazendo no Corinthians? Ele não tem identificação nenhuma, tem com o Palmeiras, tem com o Flamengo, e não tem nenhuma com o Corinthians. E aí, no clássico, ele vai ser reserva, o titular vai ser o Luciano, que o Flamengo até cogitou trazer. Foi até o artilheiro do time ano passado. Luciano, esse nome te lembra alguma coisa, Lucas?
Eu vou fazer um golaço lá, que eu vou garantir meu lugar. Um abraço, Luciano Senna, que não é você, é o Luciano do Corinthians, que é bom jogador, inclusive. É bom jogador, já vi jogar, jogou contra o Atlético Mineiro, fez boa partida. David Sharp, seus destaques finais. Nós temos que entregar isso aqui. Vou entregar, vamos entregar, mas antes eu vou dar 2 destaques. Posso, Lucas? Pode não, deve. Muito bem, então começo falando do Flamengo em relação ao Paulinho. Paulinho é mais um jogador que está fora, assim como o Cirino, mais um atacante fora da partida contra a Ponte Preta no domingo. E Lucas Haddad, ele falou, sabe o que, Lucas? Está com dores musculares. Mas como é que ele está com dores musculares se ele não joga nunca? O cara veio de lesão há trocentos anos, não jogou, não tá jogando nada, e agora tá com dores musculares. E no Instagram dele só tem foto de churrasco, de noitada, de festa. Como é que pode isso, hein? Aí é que tá, ele tá na fornicação ali e isso cansa. É músculo força, né? Força muito. Tem mulher que é exigente, né? Vai saber. David, aqui teve gol. Teve na gol, Série é? B, só pra encerrar aqui o programa pra eu devolver pra você. Tá bom. 2, não, 2 gols. Criciúma 2, Oeste 0. Olha o Petkovic aí. Petkovic, 35 do primeiro tempo. É o Pet. É o Pet, é o Pet, é o Pet. E o outro destaque, o Paulinho, né? Paulinho, pelo amor de Deus, né? Você tinha um futuro tão promissor. Brincadeira. E o outro destaque, Lucas, vai pro MMA, vai pro UFC. O Júnior Cigano provocou o Fabrício Verdun, hein, Lucas? Numa rede social, ele postou assim, ó, tá com medinho? Porque o Verdun, atual detentor, né, do cinturão dos pesos pesados da categoria do UFC, ele falou o seguinte, eu não prevejo uma luta com o Júnior Cigano agora. E aí o Júnior Cigano não perdoou, falou, por que não prevê? Tá com medinho? Assim que ele conseguiu, eu falei que essa aí ia dar pano pra manga, hein? É, meu. É porque tem aquele código de honra que brasileiro não pode lutar com brasileiro. No caso, quem é da mesma academia, não sei o quê. É, mas o Verdun é muito mais jiu-jitsu, seria uma luta muito interessante, né? Porque o Verdun é muito mais jiu-jitsu, muito mais chão, e o nosso amigo Cigano, muito mais boxe, né? Muito mais trocação, a mão pesada e aguenta apanhar pra caramba. O Verdun evoluiu pra caramba. Na trocação também. O Cigano é muito rápido. Assim como tem uma prensa, né, no Caim O Velasquez. Verdun, fiquei impressionado. Aprendeu a usar a mão da frente, o jab, perfeito. Legal, então às 8h08, ficamos por aqui com mais um São Gonçalo Sport Show. Hoje é sexta-feira, dia 7. Aproveite seu fim de semana, curta com muita alegria e moderação, porque voltamos segunda-feira com São Gonçalo Sport Show mais uma vez. Torça pelo seu time e traremos toda a rodada esmiuçada aqui na segunda-feira. Então, muito boa noite, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço aqui na Rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. E valeu, tchau, tchau, fui! Vai que é tua, Léo. Ou melhor, eu fecho aqui, né? Valeu. Um abraço pra vocês, até segunda. Fomos, né?